Olá, meus queridos. Um grande abraço aí, um forte abraço para todos vocês aí no canal Pensamento Vivo. Bem, eu estou aqui com os anúncios já de agosto de 2025. Naturalmente, os anúncios, quando chegam aqui no Brasil, eles já foram feitos, né? Nos outros países, provavelmente já foram lidos em outras congregações. Então, nós temos aqui os anúncios para os anciãos, anúncios para todas as congregações do Brasil. E aí você pode ver aí na tela que esse anúncio, os anúncios, vai envolver a celebração de 2026, preparação para a celebração de 2026, né? Vai ter as instruções lá no pastoreio, livro dos anciãos, capítulo 20, parágrafo 6 a 8, escolher o orador e o horário da celebração. E o discurso especial em 2026, que vai ser o tema: quem vai salvar o nosso planeta? Quem? A Sociedade Torre de Vigia, claro, né? Claro, a Sociedade Torre de Vigia, que vai encaminhar você para o Salvador. Sem eles, não importa o que você faça. Mas o interessante dessa parte do anúncio é o seguinte, ó: se a congregação tiver a visita do superintendente de circuito ou uma assembleia de circuito na semana 23 de março, o discurso especial poderá ser feito na semana 16 de março e tal. E ainda, além disso, na época da celebração, o pessoal pode ter um bônus, uma promoção de fazer o serviço de pioneiro auxiliar por 15 horas. Relatar apenas 15 horas e ser pioneiro auxiliar. E aí tem o privilégio de, na visita, se for visita, assistir à reunião com os pioneiros. Olha que maravilha, hein? Campanha Mundial de setembro de 2025. Agora, em setembro, no mês que vem, vai ter uma campanha. A campanha especial de setembro. Vai ser muito bom para a congregação ver os anciãos tomarem a liderança e participar zelosamente nessa campanha. Então, eles querem que os anciãos sejam pioneiros. Os anciãos darem exemplo e puxar o carro, né? Puxar a carroça. E aí, o que eles vão fazer? Não sentimos arder nosso coração? O vídeo Não Sentimos Arder Nosso Coração foi disponibilizado para os anciãos e servos ministeriais, na parte de documentos, lá para os anciãos, arquivo de mídia para eventos. Esse vídeo é a gravação de um discurso apresentado aos irmãos da família de Betel. Ele será considerado na reunião do superintendente de circuito com os anciãos e servos ministeriais durante a visita entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026. Cada ancião e servo ministerial deve assistir esse vídeo antes da reunião. Então, os anciãos vão assistir esse vídeo, vão se preparar, vão se sentir fortalecidos, com vontade de ser pioneiro para poder motivar a congregação. O vídeo é para isso. É para incentivar os anciãos a fazerem aquilo que o corpo governante quer que os irmãos façam. Então, se os anciãos fazem, os irmãos fazem. Como eu já ouvi numa reunião de anciãos com o superintendente de distrito, se os anciãos estão correndo, os irmãos andam. Se os anciãos começam a andar, os irmãos param. Se os anciãos param, os irmãos sentam. Se os anciãos sentam, os irmãos deitam. Se os anciãos deitam, os irmãos dormem. Se os anciãos dormem, os irmãos morrem. Quer dizer, os anciãos têm que estar lá na frente, né? Aí vem a parte mais importante do anúncio, que é a resolução de donativo mensal. Olha aí, a organização não pede dízimo, não precisa. A organização precisa pedir dízimo? É a pergunta que eu faço. Precisa pedir dízimo? Não precisa. Por que não? Porque ela já tem uma arrecadação mensal das congregações. Ela tem o dízimo das congregações, que são os donativos que os irmãos dão. E muitas vezes ultrapassa o valor de dízimos. Olha aí. Item 5 do anúncio. Resolução de donativos mensais para a obra mundial. A resolução mencionada neste documento, nos anúncios para a congregação, é baseada no valor mensal por publicador, per capita. O valor por publicador sugerido por Betel vai estar na página JW Hub, onde fica este documento. Geralmente é um valor estabelecido por cabeça, tipo R$10 por cabeça, R$7 por cabeça, R$8, 12, dependendo, né, do qual é a faixa de... Eu não sei como é que está hoje, há uns 5 anos atrás, era R$10 por cabeça. Por exemplo, a nossa congregação que tinha 120 tinha que mandar 1.200 mensais. Congregação com 100 tem que mandar 1.000. Congregação com 70, 700, no mínimo. E aí diz: esse valor deve ser multiplicado pelo número de publicadores ativos na congregação para calcular o valor mensal sugerido para a sua congregação. Claro que na hora de somar, eles não vão calcular os ativos, vão calcular os ativos e também os inativos. Tudo que estiver lá na caixa de relatórios, de publicadores. Porque o inativo é aquele que não relata por 6 meses consecutivos. Mas na hora de calcular o per capita, eles vão calcular também o inativo, pode ter certeza.
Assim, o corpo de anciãos deve avaliar os pagamentos que a congregação precisa fazer, o que inclui o valor mensal de donativos enviados para a comissão de manutenção do Salão do Reino, e se a congregação tem condições de enviar o valor mencionado ou mais, nunca menos, ou mais. Mas se o valor sugerido for muito pesado para a congregação, o donativo mensal de valor menor deve ser sugerido. O valor mensal decidido pelo corpo de anciãos deve ser apresentado como resolução para a congregação aprovar. Pergunte quem não vai levantar a mão. Eu não levantaria, claro, eu seria um dos mínimos, mas a maioria vai levantar a mão. Se 99 levantar a mão e 10 não levantar a mão, não importa, vai ser considerado voto ganho. Tenham em mente que esse valor deve ser enviado todo mês, não apenas uma única vez durante o ano de serviço. Todo mês, é mensal, donativo mensal, dízimo mensal. Para informações sobre o texto da resolução, veja o apêndice do documento Instruções para as Contas da Congregação, o S27B, que é informações para as contas. Se o publicador perguntar sobre a chave Pix, olha que legal, os irmãos também podem mandar Pix para a Torre de Vigia. Para efetuar um donativo para a obra mundial, informe a chave Pix, que é o CNPJ aí da Torre de Vigia. Quem não sabe qual é o CNPJ, está aí, ó. O CNPJ da Sociedade Torre de Vigia é esse que está aí. 33 755 687 1000, ao contrário, 24. Mais sobre dinheiro. Revisões dos procedimentos das contas. Instruções revisadas sobre as contas das congregações de comissão de manutenção do Salão do Reino serão lançadas nos próximos meses. Em vista disso, os seguintes procedimentos ajustados devem ser colocados em prática a partir de 1º de setembro de 2025. Ao ler para a congregação o relatório mensal das contas da congregação, o S30, não é mais necessário ler as partes referentes aos donativos das caixas de contribuição para a obra mundial enviados. Essa parte aí não precisa ninguém saber. Ou o total de donativos para projetos de construções feitos até o momento. Essa parte fica oculta, não precisa prestar contas. O servo de contas não precisa mais assinar o relatório mensal de contas da congregação ou o relatório mensal de contas da Comissão de Manutenção do Salão do Reino, S44. Que bonitinho, né? Mensagem de SMS do Departamento de Serviço para os anciãos. Olha, os anciãos vão receber SMS agora direto, mas eles não podem responder nada. É só informação, tipo, tem notificação lá, vai lá ler. Você não pode responder nada, tipo, ok, obrigado, nada disso. Esquece, você só recebe, não fala nada. Serviço de campo para agosto. No início do mês de agosto, o secretário e superintendente de grupo devem considerar o que será feito para, se possível, nenhum publicador ficar sem participar do serviço de campo em agosto ou deixar de relatar. Isso aqui é importante. Por quê? É o último mês de serviço do ano. O último mês do ano de serviço é agosto. Então, eles precisam pegar um relatório bem rechonchudo para chegar no auge e anunciar. Tivemos um auge no ano passado. Aí eles vão pegar os relatórios atrasados e vão contar como se fosse um publicador só. Vamos supor que eu fiquei sem relatar por 5 meses. Então, eu vou entregar 6 relatórios, o do mês atual e mais os 5 atrasados. Eu vou ser contado 6 vezes. E aí isso vai levar um auge de um número bem alto. Aí eles vão falar, o número do nosso auge foi de 9 milhões, olha como crescemos. Aquela palhaçada toda que vem lá nos anúncios. E blá, 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 blá. Aí temos a parte específica para os coordenadores, que eles têm que se organizar para atingir a meta estabelecida, para o secretário a questão dos donativos e procedimento de contas, para o superintendente de serviço a questão lá dos arranjos do serviço de campo, pioneiros, etc., pedidos, e, por fim, o anúncio para a congregação. Essa é a parte que vai para a congregação. Ó. Campanha Mundial de Setembro, né, que a gente já viu lá no início. Vai ter uma sentinela especial de 1º de 2025. Vão oferecer a sentinela. Em setembro de 2025, haverá uma campanha mundial para oferecer a sentinela número 1 de 2025, intitulada O Fim das Guerras Como. Os publicadores que decidirem ser pioneiro auxiliar em setembro poderão escolher entre 15 e 30 horas. Olha que legal. É uma promoção. Um discurso especial com o mesmo tema será feito em todas as congregações no mundo. O discurso será feito no dia, aí tem uma lacuna para você colocar o dia da tua reunião. Celebração de 2026, quinta-feira, 2 de abril de 2026, vai ter a celebração. Não é baseado em Lucas 22:19, como está aí o texto, porque eles não fazem de acordo com o que está lá. Lá diz que é para todos persistirem em fazer isso em memória de Jesus. Comer e beber. Nas reuniões, na celebração das Testemunhas de Jeová, eles não comem nem bebem. Eles passam de mão em mão e jogam fora. Discurso especial em 2026.
vai ser na semana 23 de março de 2026, salvo se tiver assembleia ou visita do viajante. Aí pode ser na outra semana, ou uma semana antes. A resolução para os donativos mensais, que é um resumo daquilo que a gente viu, que eles vão fazer um cálculo per capita e vão anunciar para a congregação o valor fechado, a congregação tem que levantar a mão. Vai levantar a mão. Mesmo que 2 levante a mão, vai ser aprovado. E o serviço de campo especial para o mês de agosto, que o pessoal pode ser incentivado aí a trabalhar com intensidade e entregar os relatórios para fechar bonitinho com um auge de publicadores no último mês do ano de serviço 2025, para poder engordar o relatório anual de 2025 no próximo anúncio. Olha que bonito, hein? E você, hein? O que você achou desses anúncios? O que você achou dessa parte aí dos donativos mensais? Precisa de dízimo? Fala a verdade. Precisa? Qual é a sua opinião? O que você tem a dizer sobre isso? Coloca aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Um forte abraço, gente. Até os próximos vídeos. Até lá.